Muito bem. Tem algumas pessoas que são muito novinhas, não conhecem a história do Ayrton Senna. Mas o Ayrton Senna era um piloto de Fórmula 1, faz aí, eu acho que 25 anos por aí que ele faleceu, num acidente, inclusive de Fórmula 1, durante uma corrida. Mas diz a lenda que ele era um cara muito ruim quando chovia. A performance dele, quando as corridas eram na chuva, era muito abaixo do esperado. E esse cara, o que ele fez? Muito bem, choveu, pega o carro, vai para a pista, enquanto não faz, supera o seu limite, enquanto não faz o melhor tempo, ele não saía. E com isso, pelo menos o pessoal da minha geração que assistia as corridas, que via ele ganhar sempre, tá? Tanto que ele, 161 corridas ele ganhou, ele se tornou... Quando chovia, a gente tinha uma certeza que ele ia ganhar, porque ele fez com que o maior desafio dele fosse a sua grande virtude. E é isso que nós precisamos encontrar na nossa vida pessoal e profissional. Qual é o nosso grande desafio? O que a gente não consegue fazer? O que a gente tem dificuldade? E insistir naquilo ali até que você se desenvolva, até que você consiga superar esses seus limites e ser reconhecido justamente por ser bom naquilo que antes você não era. Então, quem não conhece a história do Ayrton Senna, dá uma olhadinha, é muito interessante. Tá? Bom, aqui tem um item muito importante que é saber dizer não. Eu digo que a melhor forma de você dizer sim para si mesmo é dizer não para os outros. Porque muitas vezes nós queremos ser bacanas, nós queremos ser legais, tudo, e nós vamos assumindo responsabilidades que nós não temos condições de abraçar. Então, quando nós dizemos não ao Faustão, não à novela, não ao churrasco com os amigos que a gente não está se sentindo bem e não está a fim de ir, aquele encontro de família todo final de semana, que eu tenho a obrigação de almoçar com a minha família. Não, daqui a pouco tu tá afim de fazer outra coisa, daqui a pouco tu tem uma prova que tu precisa estudar, daqui a pouco tu tem um relatório que tu tem que entregar. Então, tu tem que saber dizer não. E as pessoas precisam entender que esse não não é porque tu não gosta, é porque tu tem porque tu tem uma parada para resolver, é bem simples. Né? Então, às vezes a gente precisa dizer, mãe, esse domingo eu não vou almoçar com a senhora porque eu tenho uma prova, eu tenho vestibular na segunda e eu vou estudar, entendeu? Então são nãos que a gente precisa aprender a dizer para conseguir organizar o nosso tempo e organizar a nossa produtividade. Uma pessoa determinada, ela não usa desculpas. Né? Então, ela tem os seus objetivos, ela tem os seus sonhos, ela sabe o que ela quer e ela sabe aonde ela quer chegar, então ela não vai ficar usando desculpas para justificar os seus erros. Tá? Eu acho muito engraçado que as pessoas dizem assim, mas quem estava antes fez assim, as coisas, eu não consigo fazer porque o meu antecessor fez isso. Amigão, olha só, se tu não consegue fazer porque tu não é competente o suficiente para estar onde tu está. Tá? Mas o meu antecessor fez isso, isso e aquilo. Não importa, vai lá e arruma. Ou então nem te mete a fazer isso aí. Então, é uma coisa que vocês precisam ter muito, muito definido, assim, qual é a minha praia, o que eu posso fazer, e só vai entrar em coisas, em desafios que tu tem condições de atender e de te superar. Mindset. Esse é um baita de um safado. Esse cara é o que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, nossas crenças, as crenças que a gente traz da nossa infância, das coisas que a gente escutou, que a gente vivenciou.
e que muitas vezes são âncoras que nos impedem de seguir o nosso caminho, um caminho próspero, um caminho que realmente vai nos levar a uma evolução. É muito importante que a gente identifique quais são as nossas crenças limitantes e consiga aos poucos fazer com que elas sejam neutralizadas. Uma das crenças limitantes mais comuns, por exemplo, é a mulher não sabe lidar com dinheiro. Olha, se toda mulher não soubesse lidar com dinheiro, eu não seria educadora financeira, eu não trabalharia com investimentos, eu não faria reservas financeiras, eu não ensinaria as pessoas a cuidar do seu dinheiro. Então, são crenças, e eu escutei isso quando eu era pequena, mas eu mudei a minha forma de pensar. Então, eu deixo o convite para vocês, para que vocês pensem quais são as crenças limitantes que eu estou carregando, que é um fardo que eu estou carregando na minha vida e que elas só estão atrasando o meu desenvolvimento, a minha performance, o meu bem-estar e o meu sucesso. São dezenas, vocês não têm noção da quantidade de coisas que a gente carrega na nossa vida e que elas não têm nada a ver. Eu cheguei num ponto que eu sou tão incrédula, o termo é bem esse, que eu não acredito em absolutamente nada que eu vejo, por exemplo. Tem uma notícia no Facebook que tal coisa aconteceu e tem lá um vídeo. Eu não acredito. Por quê? Porque hoje tu tem ferramentas na internet, tu tem softwares que tu pode simplesmente trocar o rosto, trocar o corpo, trocar não sei o quê, e aquilo que está aparecendo ali para ti pode ser uma baita de uma fake news. Outra coisa, tudo que acontece na minha frente eu acredito. Eu também não acredito, porque depois que eu comecei a aprender um pouco mais sobre hipnose, eu vi que muita coisa que pode acontecer é resultado de uma hipnose. Então, eu também não acredito. Eu sou extremamente cética para tudo quanto é coisa. Então, eu não gasto meu tempo com esse tipo de coisa que não me leva a lugar nenhum. E você? Como é que está gastando o seu tempo? O que você tem feito? E quais são as crenças limitantes que você tem e que você precisa cortar de vez da sua vida? Vamos descobrir?